neste momento nós recebemos aqui no nosso bate-papo a participação do psicólogo Fabiano Moura de Moura, palestrante aqui do Seminário de Educação. E Fabiano, a princípio eu gostaria de saber, antes as pessoas falavam, né, não existia o bullying, a gente passava por isso na escola e ninguém debatia isso. Então por que esse tema está tão presente hoje em dia, tão forte? O tema ganhou uma importância depois que aconteceram algumas situações internacionais e agora no Brasil com relação a verdadeiras tragédias, não é? Então, alunos e pessoas, portanto, sufocadas, vivendo experiências difíceis, terminam por ter uma reação desproporcional, causando, portanto, um índice de violência muito grande, né, e um resultado comprometedor do desenvolvimento. Quando eu falo desproporcional, quando a gente não estava atento à realidade sofrida por aquela pessoa que termina vivenciando e praticando um bullying, por exemplo, no caso das tragédias que terminaram por matar tanta gente. Então, o fenômeno começou a ser estudado. O que é isso? De onde vem? E também, com isso, a responsabilidade de dizer qual o nosso papel nisso tudo. O que temos a responsabilidade de fazer, como ajudar nesse processo de construção. Até porque uma pessoa que sofre, por exemplo, o bullying, né, ele está comprometida também a sua realidade no aprendizado. A maioria dos casos surgem na escola, não é isso? Por isso a importância de debater esse tema com o docente? A importância é porque a escola lhe ganha um lugar privilegiado, já que atuam no bullying várias pessoas. Você tem o autor, você tem a vítima, você tem as testemunhas, né? A plateia, vamos colocar assim, que termina endossando, termina reafirmando aquela prática de violência que termina constrangendo, intimidando, fazendo com que o resultado psicológico do desenvolvimento dessa pessoa esteja comprometido. Então, essa é uma realidade. O bullying também praticado com relação ao professor, mas existem outros campos, por exemplo, como a internet no tempo atual, como o cyberbullying é uma realidade preocupante para todos. E qual é o papel do professor no combate a esse bullying, né? Como é que ele deve agir? Veja, primeiro, o entendimento da identidade do professor. O que é o professor? Qual a importância do professor e o que ele quer deixar? É informar ou formar? Qual a responsabilidade dele no processo de desenvolvimento, de formação do seu aluno? Então, a partir do instante que ele compreende que ele está muito mais do que levar um conteúdo programático, por exemplo, de uma disciplina, mas responsabilidade na construção daquela pessoa, então, nesse instante, ele passa a ter compromisso com a saúde daquela criança. Então, a partir daí que ele deve ter a agir, e os educadores, nesse caso, por exemplo, formando a cultura de paz, que faz com que o outro entenda o que é a realidade sofrida por o bullying, para que isso saia do desconhecimento e, portanto, essa prática não continue acontecendo, né? Então, vamos dizer assim, uma intervenção primeiro de prevenção. Na situação de um caso concreto, é preciso olhar cada caso de uma forma muito particular. Compreender a história da vítima, compreender a história do agressor, compreender o que acontece, o que leva alguém a praticar o bullying, né? Porque muitas vezes este que pratica também é vítima num outro cenário, por exemplo, como a própria casa. Então, quando o professor toma a consciência da responsabilidade dele, de deixar o melhor dele no aluno, e não apenas os conhecimentos teóricos, técnicos, vamos dizer assim, mas a verdade da interação como pessoa, ele pode fazer com que o seu aluno ele se desenvolva, e esse, para mim, no meu entendimento, também é a função do professor. Que cada encontro, que cada momento em que o aluno tem a oportunidade de estar com esse professor, ele possa deixar sempre esta pessoa mais do que o aluno engrandecido, né? Então, trabalhar o autoconceito do aluno, fazer com que ele se sinta valorizado, tudo isso tem uma repercussão também, claro, no próprio aprendizado, mas acima de tudo, na vida dele. E é isso
que se nós somos todos educadores, somos chamados a ter participação com relação a essa verdade. A participação do pai na escola, né, dos pais, influencia também nesse processo, contribui para diminuir esses casos de bullying? Sim, veja só, vamos pegar uma criança e um adolescente. Qual é o maior desejo de uma criança e do adolescente? O reconhecimento, principalmente das pessoas mais significativas, que são os pais. Não é à toa que as pesquisas mostram que, por exemplo, as crianças e os alunos que têm maior êxito escolar, né, são aqueles que têm a participação direta do pai na escola. Então, esse universo, ele não vamos dizer assim, fragmentado, mas ao contrário, ele é sistêmico. O aluno, ele não é aquele que é aluno, uma pessoa na escola, uma pessoa em casa, na sociedade. Não, ele é aquele que traz toda uma história e toda uma bagagem de todos os lugares, da experiência que ele vivencia. Então, quando o pai toma parte, os pais tomam parte no processo de educação dos seus filhos, o resultado é outro. Então, o envolvimento no processo de educação conjunto dos pais, dos professores, portanto, dos educadores, de forma em geral, o pai também é um educador, claro, por excelência, os pais, né? E os professores também, os diretores e toda a equipe da escola. Então, esse resultado na construção, ela é diferente. Por isso, é que se tem que ter um investimento muito maior para que haja um envolvimento de todos que são pessoas significativas na vida de um aluno para que ele possa ter o resultado desejado e que todos nós almejamos. Mas na nossa realidade ainda falta a participação desses pais, ainda deixa a desejar? Deixa sim. As escolas reclamam muito disso, as escolas falam a esse respeito e não é sem razão. Uma reunião que se marca na escola, pouca participação, pouco interesse, né? Também a mudança muito grande da figura do professor que era antigamente e do que é hoje. Antigamente o professor ele incorporava uma figura de autoridade, era temido, né? de interdição, né? E havia um respeito com relação a tudo isso. Depois, dentro de uma geração no limit, sem limites, o que é que aconteceu? O professor passou a não ter mais a autoridade. Mais do que isso, os professores temendo, por exemplo, ações de indenização ou represálias com relação ao pai, se o aluno tivesse qualquer enfrentamento. Isso tem muito a ver da realidade e da dinâmica da própria formação e educação dos filhos. Veja, nós vivíamos numa geração onde os consultórios de psicologia estavam cheios em virtude da situação dessa relação, né? Muitos neuróticos, crianças neuróticas. Depois veio uma liberação geral e aí ficou o no limits, o sem limite. O ponto de equilíbrio, né? Onde é preciso que o pai tenha autoridade para ser ouvido dentro de uma afirmação que possa ser compreendida e obedecida, mas ao mesmo tempo sem negar o direito do seu filho de também se expressar. Ok, Fabiana, nós agradecemos sua participação aqui. O seminário continua. Eu que agradeço, para mim é uma alegria imensa poder estar aqui, dando a minha humilde colaboração, tentando trocar umas ideias com vocês. Ok, muito obrigada. E onde tem Senai, tem educação.